Pessoal, então, boa tarde a todos. É um prazer contar com vocês aqui. Hoje é a nossa primeira rodada, a nossa nova rodada aqui do Seminário de Pesquisas Empíricas, do CNJ, e para a gente é bastante importante e até emocionante que vai ser essa nova rodada. Então, são servidores e juízes do Poder Judiciário que vão apresentar pesquisas sobre o Poder Judiciário, né? Então, uma coisa bastante relevante para nós aqui do CNJ, abrir esse espaço e também ouvi-los e dar a oportunidade de vocês apresentarem esse conhecimento. Nós temos hoje dois pesquisadores, o Thales Brito Oliveira, que vai apresentar a pesquisa Uma Medida da Eficiência dos Estados Brasileiros na Redução da Criminalidade, utilizando o Data Envelopment Analysis, o DEA. O Thales, ele é servidor do TRE de Minas, possui graduação em Engenharia Elétrica Civil pelo Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais e pela FUMEC e UFMG, mestrado em Engenharia e Gestão de Sistemas e Processos pelo IETEC, mestrando em Engenharia Estrutural na UFMG, graduação em Direito pela Unimontes, MBA Finanças pela USP, FIPECAF, especialista em Direito Penal e especialista em Direito Público pela Faculdade de Processo, e também cursa disciplinas isoladas do curso de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Produção Vegetal no Semiárido Unimontes. E o nosso segundo pesquisador, o Amundsen da Silveira Bonifácio, ele vai apresentar a pesquisa, o relatório A Eficiência do Poder Judiciário e o Crescimento Econômico. O Amundsen, ele é analista judiciário e exerce o cargo de diretor financeiro no TJ do Maranhão. É do Maranhão, tá correto, Amundsen? Correto, Tribunal de Justiça. Ok. É doutorando em Contabilidade e Administração pela Fundação Instituto Capixaba de Pesquisa em Contabilidade, Economia e Finanças, a FUCAP. Possui mestrado em Administração de Empresas pela FUCAP, especialização em Gestão Judiciária e graduação em Administração de Empresas pela Universidade Estadual do Maranhão e atualmente integra o quadro de instrutores credenciados da Escola de Governo do Maranhão. Então, eu vou passar a palavra primeiro para o Thales, cada um terá 20 minutos de exposição e depois vamos aos debates. Thales, por favor. Boa tarde a todos. Obrigado pela presença dos ouvintes aí, e em especial a professora Luciana aí, que está nas nossas referências aí, né, de material, né, que embasa nossos estudos, nossas pesquisas. A gente vai tentar falar um pouquinho aqui sobre uma medida da eficiência dos estados brasileiros na redução da criminalidade usando a análise aleatória de dados, DEA, tá? Bom, o que me levou a buscar fazer essa pesquisa? O Brasil encontra-se hoje no grupo dos países mais violentos do mundo. Se a gente avaliar aqui em 2015, né, essa pesquisa foi de 2014 até 2014, em 2015 o Brasil estava em nono lugar em taxa de homicídio por 100 mil habitantes, né? Enquanto os países desenvolvidos lá estão na faixa de meio a 1, né? Abaixo de 1, elas ainda estão na faixa dos 30, né? Além disso, essas taxas mantêm-se em crescimento, né? Então, já era para ter invertido essa curva aí, ela fica oscilando, sobe, desce, mas sempre em crescimento. O som tá beleza aí, gente? Tá ótimo, Thales. Os indicadores em cada estado apresentam-se discrepantes, né? Enquanto em 2014 o número de homicídios por 100 mil habitantes em Santa Catarina era de 12,7, em Alagoas chegou a 63. A carência de estudos voltados para as unidades federativas. Hoje existe muito trabalho em medir a eficiência dos TJ, mas a gente entende que é o poder público como um todo, né, que é responsável por o combate à criminalidade. Apenas o TJ, isoladamente, eu acho que fica difícil sem a participação dos demais poderes, né, executivo, legislativo. A gente vê aqui, né, o gráfico, né, crescimento, né, constante.
da taxa de homicídios no Brasil. Também a taxa de furto de veículos, eu coloquei para ilustrar isso aqui, embora eu não utilizei a taxa de furto de veículos no trabalho por falta de dados históricos, né, de todos os estados, tá? Mas para indicar também que é um crescente, né, essa taxa esse tipo de crime. Bom, o objetivo geral, então, foi medir e comparar a eficiência de cada unidade da federação no combate à criminalidade, usando a ideia. Especificamente, eu quis buscar determinar as eficiências relativas das unidades federativas, verificar a correlação entre os elementos que influenciam ou podem influenciar os indicadores, identificar possíveis ações que possam contribuir para o combate e comparar essas eficiências dos estados ao longo do tempo. Bom, vou falar um pouquinho sobre o DEA, mas é uma ferramenta de análise, de utilização acessível a todos, né, que a gente pode fazer no próprio Excel. E ela mede a eficiência da unidade tomadora de decisão, né, definida com a razão de sua soma ponderada de saída dividida com a soma ponderada de entradas, onde cai a unidade que se mede a eficiência, variando de 1 até o total de unidades, no caso nosso aqui de 1 a 27, 26 estados é a unidade da federação. U é o peso da saída, V é o peso das entradas, de cada entrada, o Y é o valor da saída, o X é o valor da entrada, e C é a unidade onde eu estou medindo a eficiência em determinado instante. As equações que a gente utiliza, eu vou maximizar a eficiência, né? Pelo somatório de cada saída vezes seu peso, com as seguintes restrições. A somatória das entradas multiplicado pelos preços tem que ser igual a 1, e a somatória das saídas tem que ser menor ou igual à somatória das entradas. Tá? E os pesos têm que ser sempre valores positivos. Peso 1 e 20. Bom, quando a gente utiliza a metodologia DEA, a gente procura o quê? A gente procura, aqui um exemplo clássico, né, de duas saídas e uma entrada, onde a gente vê que os pontos externos aqui dessa curva a gente chama de fronteira eficiente. O que é fronteira eficiente? Quando eu comparo essas unidades de A até Q aqui, as unidades que estão no limiar aqui da curva, a gente fala que elas são eficientes em relação às que estão na parte interna. Tá? Isso é uma ilustração tradicional aí da literatura. A nossa metodologia procurou analisar o período de 5 anos, né? Eu estou tentando atualizar isso aí no momento, trazer para dados mais atuais. As variáveis de entrada que a gente utilizou foi taxa de analfabetismo, densidade demográfica, taxa de desemprego, índice Gini, que mede a desigualdade social, aquele índice que, quanto maior, né, ele é 0 e 1, quanto mais próximo de 1, mais desigual é a população em termos de renda. E despesas com segurança pública. São aquelas despesas efetivamente gastas com segurança pública. As saídas que a gente utilizou, na verdade, o que foi utilizado aqui foi o que a gente tinha uma série histórica que pudesse ser utilizada nesse período de 2010 a 2014. Então, usamos taxas de homicídios dolosos, taxas de latrocínio, taxa de crimes contra a dignidade sexual. E as unidades tomadoras de decisão são os 26 estados e o Distrito Federal. As diversas fontes que foram buscadas nesses dados, CNJ, IBGE, IPEA, as justiças estaduais, Ministérios da Justiça e da Saúde, OMS, ONU, os órgãos estaduais de segurança pública e o Sinesp, principalmente essas fontes aí, tá? Bom, feito esse banco de dados com essas unidades de saída e essas variáveis de entrada e saída, a gente concluiu o seguinte: de 2010 e 2014, as eficiências dos estados, né, e do Distrito Federal estão dispostas
pessoal está perguntando se pode entrar com o link no outro navegador. Não, é em relação ao participante no chat. Ah, tá. É o seguinte, aí eu frisei que de vermelho os estados menos eficientes, ou seja, que ao longo desse período, né, não demonstraram uma preocupação. Na verdade, não é demonstrar uma preocupação, é com os dados que a gente utilizou, a eficiência deles não correspondeu, né, ao que os outros estados, a que outros estados conseguiram. Por exemplo, Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima e Santa Catarina, nos 5 períodos, com os dados que nós utilizamos, atingiram a eficiência de 100%. Enquanto que Alagoas, Ceará, Paraná, Pernambuco e Sergipe houve uma variação, mas não conseguiram aproximar disso aí ao final de 2014. Ilustrando aqui graficamente, né, onde a gente mostra a fronteira eficiente, de 2010 para 2014, a gente vê uma evolução. Essas curvas internas estão tentando aproximar das externas, né? A maioria dos estados. Alguns estados melhoraram, né? Mas olhando o gráfico, a gente vê que houve uma evolução de 2010 para 2014. Quando a gente procura agora comparar essas eficiências com as saídas e as entradas, buscando achar uma correlação, né? E pudesse assim indicar, não necessariamente vai explicar isso, mas pudesse indicar, né? O que que pode ser feito, onde é que deve ser combatido, né? Onde é que a gente deve buscar essa eficiência. Quando a gente vê a correlação entre a eficiência e a taxa de homicídio, a gente chega nas correlações negativas, né? Porque quanto maior a taxa de homicídio, menor a eficiência e vice-versa. Então, e a gente vê uns números assim bem significativos, né? Chegando a 0,79 em 2011, de correlação entre eficiência e taxa de homicídio. Com a taxa de latrocínio, a gente, embora de 2000 também negativa, né? Quanto maior a taxa, menor a eficiência. Em 2013, a gente teve um valor muito baixo, né? Isso aí não deu para sentir o porquê dessa queda aí. Mas em 2010 a 2013, a gente também tem uma relação um pouco significativa. A taxa de crimes sexuais, a gente não teve uma boa correlação, porque, segundo aqui os dados trabalhados, essa taxa de correlação teria que ter um sinal negativo também, né? Mas ela foge muito dessa regra aí do quanto maior a taxa, maior a eficiência. Talvez pelo peso, né? Pelos índices médios, né? Isso aí tem causado esse desvirtuamento aí, tá? Quanto a taxa, agora quanto às entradas, né? Taxa de analfabetismo. Quanto maior a taxa de analfabetismo, pior a eficiência. A gente observou isso aí ao longo do período. Já a taxa de desemprego funciona da mesma forma que a taxa de analfabetismo. Também, quanto maior a taxa de desemprego, a gente obteve menor eficiência nos estados, tá? Bom, e quanto ao índice de Gini, né? Também aqui teve uma inconsistência no ano de 2014, né? Não conseguimos detectar o porquê disso aí. A questão também da série histórica é importante. A gente observa muito que os estados às vezes não fornecem dados seriam os mais corretos, né? Às vezes dados são perdidos, né? Então às vezes dá alguma diferença. Porque quanto maior o índice de Gini, se esperava, né? Também menor a eficiência, porque quanto maior a desigualdade, se esperava maior isso, menor eficiência, e o que não ocorreu em 2014.
Quanto à densidade demográfica, a gente observa que quanto maior a densidade também, a exceção de 2014 também, que eu acredito que teve alguma formação aí que não foi condizente, né? Mas a gente observa que quanto maior a densidade também, menor a eficiência, né? Quanto maior a densidade, se espera que o Estado teria que envidar mais esforços para combater a criminalidade. Bom, aí a gente procurou destacar alguns resultados que mostrou evolução, né, na eficiência. Por exemplo, a Bahia, de 2010 para 2014, evoluiu de 56 para 81, Distrito Federal de 61 para 100, Espírito Santo de 48 para 100, Rio de Janeiro de 61 para 95, Rio Grande do Norte de 47 para 100. Cabe destacar que, por exemplo, na Bahia, que houve melhora na taxa de desemprego, houve melhora no índice de Gini, na taxa de analfabetismo, na despesa de segurança pública, e a única coisa que não tem como melhorar em todos é a densidade demográfica, a tendência é esse aumento. Mas as outras quatro variáveis centrais utilizadas tiveram melhora. Isso provocou, em questão de entrada, uma melhora na eficiência. E o que redundou aqui na saída? Diminuir a taxa de homicídio e as outras duas, latrocínio e crimes sexuais, aumentaram. Com esse nível de entrada, esses níveis de saída, o Estado conseguiu melhorar a eficiência de 56 para 81, quando se compara o conjunto como um todo, né, dos estados. No Distrito Federal, também houve evolução significativa, e a gente destaca aqui que houve um bom esforço aqui na despesa de segurança pública e também na queda das taxas de desemprego, índice Gini e taxa de analfabetismo. Quanto às variáveis saída, a gente observa que a taxa de homicídio praticamente manteve-se no mesmo patamar, mas a taxa de latrocínio e de crimes sexuais baixaram bem. O Espírito Santo também teve uma elevação acentuada e todos os indicadores também foram favoráveis, à exceção da densidade demográfica, e a taxa de homicídio caiu, ao passo que a de latrocínio de crimes sexuais, a de latrocínio subiu, a de crimes sexuais também caiu. Tá? Rio de Janeiro também teve evolução nos indicadores de saída, né? E praticamente pouco mudou na saída. Mas como as entradas teve uma evolução, isso gerou um incremento na eficiência também razoável. E o Rio Grande do Norte teve algumas das entradas tiveram aumentos, né, reduções que significaram melhorias, né? O que ficou claro aqui que aparentemente cresceu a eficiência é a queda considerável da taxa de crimes sexuais, caindo de 53 para 10. Bom, que conclusão que a gente chega nessa pesquisa? A gente pode ver que as respostas de eficiência das unidades da federação no combate ao crime são heterogêneas, né? No Brasil, não tem muito essa homogeneidade, né? Cada estado traz um resultado um pouco diferente e ao longo do tempo variável. A gente demonstrou, né, viu que os estados Mato Grosso do Sul, Piauí, Roraima e Santa Catarina foram eficientes 100% em todo o período. Já os estados de Alagoas, Ceará, Paraná, Pernambuco e Sergipe foram pouco eficientes nesse período. A gente não vê região privilegiada em termos de eficiência, então não há que se falar, por exemplo, que a região sudeste tem melhor índice de eficiência, a região sul, não. A gente vê, não há esse privilégio, a gente tem problema de eficiência nas todas as regiões. De 2010 para 2014, mais de 60% das unidades federativas atingiram eficiência 100%, o que é um bom indicador, né?
Em 2010, esse índice era da faixa de 48%, em 2014 chegou a 100%, chegou a 60%. A gente pode concluir também que a eficiência mostra-se significativamente correlacionada negativamente com a taxa de homicídio. Então, quanto maior a taxa de homicídio, menor a eficiência. Da mesma forma, quanto maior a taxa de analfabetismo, a taxa de desemprego, menor a eficiência no combate ao crime. Quanto mais o Estado ou o Distrito Federal gasta com segurança pública, maior tende a ser a sua eficiência no combate ao crime. E estados mais densos demograficamente tendem a ser menos eficientes. A equação da eficiência da unidade possui parâmetros ou pesos que sofrem alterações quando se alteram as variáveis de saída ou de entrada. Isso é uma característica da análise via DEA, né? Esses pesos, né, vão sofrendo alterações, né, quando se altera os valores de saída e de entrada. Alterações das variáveis em uma unidade ineficiente na média da totalidade das UFs, pouco ou nenhum acréscimo provocará na sua eficiência. Então, se eu procurar mexer só em um item lá, pouco isso vai representar um ganho de eficiência para aquela unidade. Quanto aos estados, a Bahia apresentou melhoras significativas de sua eficiência de 2010 para 2014, como a gente já tinha observado naquela tabela, em função da melhora significativa de suas variáveis de entrada e da taxa de homicídio. Já o Distrito Federal e o Espírito Santo tornaram-se eficientes de 2010 para 2014, pois suas variáveis de entradas melhoraram no período e também as taxas de homicídio e taxas de crime contra a dignidade sexual. E o Rio de Janeiro apresentou grande avanço em sua eficiência no período devido ao avanço das variáveis de entrada e decréscimo da taxa de homicídios. Em 2014, o Rio Grande do Norte tornou-se eficiente, principalmente pela queda acentuada da taxa de crimes contra a dignidade sexual. A utilização da DEA como ferramenta para análise de eficiência pode auxiliar os gestores públicos na condução de política e segurança pública. É uma ferramenta que eu acredito que, tendo uma boa série de dados para se trabalhar, ela é bem importante, né, no auxílio de gestão na condução das políticas. É importante também que os gestores mantenham uma base de dados confiável, contribuindo para a consistência dos resultados da eficiência. O Brasil está longe do ideal de eficiência absoluta plena. Por quê? Pois embora a gente veja estados com eficiência 100%, a gente vê indicadores de criminalidade bem afastados do ideal ainda. Quando se observa taxas de homicídio aí na faixa de 20 a 30, em média, né? Estados, está muito longe do ideal, do que se espera, né? Para as taxas de homicídio. Exige ainda que sejam incorporados na análise, né? Eu estou tentando fazer isso, estou tentando atualizar isso. Outras variáveis que afetam a criminalidade e outros índices de criminalidade, após a construção de uma série histórica consistente. Sem série histórica, difícil a gente incluir, né, outros indicadores que a gente vê que pode estar influenciando o resultado. Como sugestão, então, é importante que as análises sejam atualizadas a partir da inclusão de outros fatores que podem influenciar a criminalidade, como, por exemplo, o índice de acesso ao judiciário, consumo de drogas e uso de armas, inclusão de outros indicadores de criminalidade, como os crimes patrimoniais, furto e roubo, por exemplo, que eu tentei colocar nesse trabalho, mas não tinha uma série histórica para isso. E os crimes de tráfico de drogas. E acredito que essa metodologia pode ser estendida para as outras áreas importantes, como a justiça eleitoral, na análise de crimes eleitorais, tão carentes de informações que possam contribuir para a evolução do sistema político nosso, tão afastado da ética como a gente vê no dia a dia aí, tá, gente? Bom, aí eu fiz umas referências, né? Uma delas aí tá a doutora Luciana, né? E é isso. Muito obrigado. Espero que tenha aí utilizado o tempo. Thales, foi ótimo. Satisfatório. Thales, muito obrigada. Que interessante e relevante a tua pesquisa, as tuas conclusões.
Vamos agora passar para o Amundsen, que vai tratar sobre um outro aspecto, né, da eficiência do Poder Judiciário e o crescimento econômico. Amundsen, por favor. Deixa eu tentar tirar. Meu áudio tá ok? Sim, Obrigado. Já ok aí, a tela está compartilhada. Sim. Uhum. Obrigado. Bem, pessoal, então, boa tarde a todos novamente. Primeiro é uma satisfação muito grande estar participando desse ciclo de seminários, e principalmente para quem está iniciando no mundo da pesquisa científica, como é o meu caso, é o caso de alguns colegas aqui do Tribunal de Justiça do Maranhão. Apesar da gente já ter um grupo grande de magistrados, servidores e servidores que batalham nesse campo aí, a gente ainda não tinha tido uma possibilidade de estar apresentando alguns achados de pesquisas que a gente anda fazendo, Tem alguma coisa, mas também é muito expressivo, não. especificamente no âmbito do Poder Judiciário. Então, parabenizar o CNJ aí pela iniciativa, que é de grande valia para a gente. E o aspecto que a gente vai analisando aqui é a eficiência do Poder Judiciário e o crescimento econômico. A gente sai um pouquinho do senso comum de analisar aquela dimensão pura e simplesmente da prestação de serviço jurisdicional e ter aquela dimensão muito da análise social, o impacto social das decisões da justiça. A gente começa, a nossa proposta aqui é a gente avaliar a dimensão socioeconômica, a dimensão financeira, a dimensão da relação com outras instituições. Então, assim, o contexto que a gente trabalha dos arranjos, a gente traz aí dentro do contexto da nossa pesquisa, a gente trabalha com os arranjos institucionais, a garantia de direitos de propriedade e a garantia de execução dos contratos. Quando a gente fala de arranjos institucionais, a gente está falando dos arranjos institucionais fortes. Então, as pesquisas para compreender o processo de crescimento e desenvolvimento econômico, elas já vêm de longa data, tanto na literatura acadêmica quanto em outras áreas. Os pesquisadores, eles buscam impulsionar a compreensão desses arranjos institucionais fortes como indutores desse crescimento. Ou o contrário, quando esse arranjo ele não tem força, ele pode ser um mitigador, um dedutor desse crescimento aí. E um outro ponto específico que é importante, e a gente acaba lendo a literatura quando a gente vem para a dimensão da América Latina, e a gente vê essa característica, esse arranjo institucional forte ele é extremamente importante para que a gente possa combater o que é chamado de extrativismo institucional. Ou seja, quando você usa o poder das instituições e você não consegue atender um público maior da sociedade, você cria um certo tipo de restrição ali. Garantia de direitos de propriedade, isso aí é basilar em todo mundo, então a gente está falando aqui do Estado de Direito. Deixa eu botar o computador aqui. A gente está falando do Estado de Direito puro, então garantia de direito de propriedade, e isso a gente observa muito nos últimos anos, à medida que a população ela vem crescendo, ela vem desenvolvendo, ela procura mais o judiciário para a resolução dos seus conflitos. Outra coisa é garantia de execução dos contratos. O que isso tem a ver? Porque se você cria uma eventual incerteza na execução do contrato, diretamente você está afetando novas oportunidades econômicas. Então, assim, hoje você pode citar, a gente cita como exemplo mais recente aqui o caso da Evergrande lá na China, que é uma empresa que não está honrando, não vai ter capacidade de honrar o contrato com os devedores lá, com os seus credores, na verdade, com os seus credores, e ela está provocando quase que um colapso nas bolsas de valores em todo o mundo. Então, garantir a execução do contrato é fundamental para que a gente possa ter uma satisfação na resolução, para uma criação das novas oportunidades econômicas.
Uma lacuna que a gente trabalha dentro da nossa pesquisa, a gente pegou como lacuna aí, que sistemas judiciais com normas legais semelhantes podem apresentar níveis de eficiências e certezas diferentes com impacto no crescimento econômico. De uma forma geral, posso citar o Brasil, quando a gente faz uma análise regional também. A legislação brasileira é una para todos os estados. A lei ela é aplicada em todo o território. Mas, por vezes, você vai ter matérias e institutos que, às vezes, em um estado você tem um entendimento diferente de um estado da região Nordeste para o estado da região Norte, e vários fatores podem estar influenciando isso daí. E essas visões diferentes, elas podem ter consequências também na eficiência do judiciário. Então, o objetivo nosso é verificar essa relação entre o nível de eficiência judiciária, se existe, né, e como que se dá a relação entre a eficiência e o crescimento econômico. Uma justificativa que a gente traz é a importância do Poder Judiciário eficiente como um dos pilares de estabilização e garantia dos direitos sociais, da propriedade e execução dos contratos. Essa relação é importante porque ela vem ganhando muito impulso no mundo acadêmico. E um evento desse, como o do CNJ, a gente começa a observar, e como a Ana falou lá no início, quando você começa a ouvir magistrados e servidores que também atuam, e você começa a ouvir pesquisadores que também têm atuação direta no judiciário, a gente vê que ela começa a sair da academia e começa a ganhar contornos ali mais profissionais. E aí, uma consequência disso é você começa a criar cursos de pós-graduação, mestrado, doutorado, profissionais que vão explorar mais essa relação de forma muito mais empírica. E mais recentemente, a gente tem aí a organização como o Banco Mundial, a OCDE, elas têm se debruçado muito sobre o tema de eficiência judiciária, porque tem relação direta com as atividades diretamente relacionadas à economia. Então, com base nos referenciais teóricos que a gente analisou, a gente construiu aqui basicamente 5 hipóteses. Então, a hipótese 1 é de que a eficiência judiciária dos tribunais de justiça ela tem relação significativa e positiva com o crescimento do produto interno per capita, do produto interno bruto per capita, do PIB per capita. A hipótese 2, a eficiência judiciária ela também tem uma relação positiva com a quantidade de empresas na região. A hipótese 3, suscitada, é que a eficiência judiciária ela tem também significância positiva, teria significância positiva com a renda mensal, né? Uma hipótese 4 suscitada é que essa mesma eficiência ela poderia ter uma relação negativa com gastos do governo. E uma hipótese 5 é o senso comum, se você é um bom credor, se você honra os contratos, você teoricamente deveria pagar menos encargos. Então, é a hipótese que a gente suscita. A hipótese 5 é que a eficiência tem relação direta com um pagamento menor de encargos. A contribuição teórica que a gente busca é trazer algo para a literatura, e principalmente a gente olha muito isso quando a gente começa a ler a literatura internacional, mas no Brasil especificamente em relação à eficiência e crescimento econômico, o tema é bem escasso, a gente tem pouca coisa, pouco material produzido. A contribuição prática que a gente espera é que o artigo ele possa mostrar o quão importante é, e isso vem da teoria da instituição forte que a gente falou, o quão importante é ter não apenas um poder judiciário forte e eficiente, mas ter um executivo, um legislativo, um Ministério Público, e como que essa relação, em ela sendo sinérgica, ela vai sim trazer aspectos positivos para essa dimensão, não apenas social, mas também a dimensão econômica. Nosso referencial foram 3 grandes dimensões que a gente trabalhou: eficiência judiciária, eficiência no contexto brasileiro e eficiência e crescimento econômico. Uma coisa importante a gente trazer aqui é a definição do que seria essa justiça eficiente. Então, a gente pega emprestado aí o conceito do Dainelli, e ele diz que a justiça eficiente é aquela acessível ao público, que toma decisões previsíveis e decide o processo judicial num período de tempo razoável. E o período de tempo razoável a gente já tem, inclusive, esculpida na nossa Constituição a razoabilidade do processo judicial. Se a gente for buscar mais em outro instituto, a gente tem o CEPED, que é a Comissão Europeia para a Eficiência Judiciária,
e é interessante que ela emana várias normas de eficiência judiciária, e são normas que são muito utilizadas pelos organismos que compõem a OCDE, que inclusive o Brasil pretende participar, e inclusive e o CNJ, a gente vê muita relação entre várias variáveis, e muito do que se trabalha hoje no CNJ, no campo de estatística e controle, também tem uma associação e está muito casado com o que a CEPEG edita lá de norma. Então, existe uma resolução resolução número 12 do CEPEG, que ela também traz um conceito de eficiência judicial. Então, ela dispõe que a eficiência judicial ela deve respeitar, além das outras garantias para um julgamento justo, ela deve respeitar outras garantias, né, para um julgamento justo, e deve adotar medidas que midiguem os atrasos indevidos, ou seja, prazo também. Além disso, ela traz um conceito muito interessante, que daí sai um administrador, que eu sou, trabalho na área financeira, e fui pesquisar o judiciário por quê? Porque o CEPEG fala que você tem que ser eficiente, você tem que reduzir custos. E aí a gente começa a casar as disciplinas aí. Então, essa é uma definição que a gente pega emprestada de eficiência da justiça. Tem a importância do uso de medidas, então a gente tem organismos internacionais que já medem há muito tempo. A gente, a partir da resolução 40, da PEC, da emenda constitucional 45, com a criação do CNJ, a gente começa a construir uma base de medição, então, e ela vem sendo aperfeiçoada a cada ano. A gente vê que a acurácia das medidas, das variáveis, elas começam a ganhar contornos de muito maior confiabilidade em relação ao nosso início lá. A gente tem que metodologia de eficiência, de medida da eficiência, é o DEA, né, que o Thales já teve a oportunidade de apresentar. Aqui a gente trabalha ele como uma medida no segundo estágio, a gente pega o DEA emprestado do CNJ, que é o IPC Juiz. A gente fala, a nossa base também tem o sistema judiciário brasileiro, a questão da morosidade, o acervo muito grande. Judiciário como promotor de crescimento econômico, a gente trabalha muito naquela ideia de variáveis não econômicas como indutoras de crescimento, que as variáveis econômicas a gente costuma ver muito mais quando a gente está fazendo pesquisa, e essa pesquisa está relacionada à iniciativa privada, e daí o porquê o DEA é um dos modelos mais utilizados no mundo e encontra ainda restrição de alguns pesquisadores, alguns avaliadores dentro do Brasil. Então, assim, nossa metodologia é uma abordagem quantitativa, nós fizemos um corte longitudinal entre 2009 e 2014, escolhemos a justiça comum pela sua representatividade, tanto na escala processual quanto na escala financeira, com um orçamento próximo de 85 bilhões. Nossas bases de dados, principalmente CNJ, mas também tivemos outras bases relacionadas, IBGE, etc. Fizemos uma seleção e descrição de algumas variáveis, então, nós vamos falar daqui a pouco dos modelos, mas as variáveis trabalhadas, a variável de eficiência, é o IPC Juiz, que eu já falei. Como variáveis dependentes, a gente está analisando aqui PIB per capita, quantidade de empresas, renda, gastos do governo e encargos especiais, que são os que a gente avaliou lá na hipótese. Além disso, a gente trabalha também com variáveis de controle, que é a população e taxa de congestionamento. Tivemos um trabalho também de fazer um cluster com a variável DAMI para porte do tribunal. A gente pega também mesmo emprestado do CNJ, então são 12 tribunais de pequeno porte, 10 tribunais de médio porte e 5 tribunais de grande porte. Os resultados não foram tão significativos quanto a gente imaginava, então, como a significância estatística não foi tão elaborada, tão forte, aliás. Fizemos tabulação e coleta dos dados, definição de modelos, e aí nós trabalhamos com 5 modelos econométricos, cada um testando uma das hipóteses. Geração de dados dos resultados estatísticos, a gente fez a estatística descritiva, correlação, teste de médias e o MTO, que é uma regressão linear múltipla. Análise, discussão e a conclusão. E essa foi a nossa metodologia. Nos resultados aqui, a gente traz aqui como exemplo a análise de correlação. E para o público que não tem uma profundidade maior na pesquisa científica, a análise de correlação ela indica apenas um caminho. Às vezes você faz a correlação ali e ela vai dizer, eficiência, que é o nosso caso aqui, a eficiência e o PIB per capita, o que está indicando aqui é que ela
tem uma correlação positiva moderada, ou seja, se eu aumento a eficiência, eu vou aumentar o PIB per capita. Mas eu fazer só análise de correlação, ela pode estar me induzindo a um erro. Então, aí, por isso que a gente faz também a regressão dos modelos, porque eu não vou indicar apenas se existe ou não uma associação positiva ou negativa, mas eu vou verificar também a significância estatística dessa relação. Outro teste que a gente fez, e aí a gente pegou emprestado aqui a definição do Schneider, nós separamos as nossas 162 observações em 2 grupos. Então, um grupo com baixa eficiência, que são os que estiverem abaixo de 0,75, e um grupo com alta eficiência, que estiverem acima de 0,75. Nós tivemos aqui 84 observações com baixa e 78 com alta eficiência. Nesse teste de médias, a gente pôde observar aqui, a gente traz alguns indicadores interessantes. Por exemplo, a variável eficiência. No grupo com alta eficiência, a gente viu que eles ficaram lá 0,90 de eficiência, sendo que essa é uma escala que ela é baseada nos outputs, ela é orientada aos outputs, às saídas, então 0,90 você está perto ali do índice de eficiência muito bom, que seria um máximo. E as baixas eficiências 0,61. A gente observa também os resultados, e isso com significância estatística, a gente tem um PIB per capita no grupo de alta eficiência bem maior do que uma média de PIB per capita no grupo dos tribunais com baixa eficiência. Da mesma forma, a gente verifica que o gasto de governo ele é maior, que poderia estar eventualmente, se eu gasto mais, eventualmente eu posso estar investindo mais e tendo algum resultado melhor na ponta. As taxas de congestionamento também, por ele ser mais eficiente, a gente identifica que elas são menores em relação às de baixa eficiência, então a gente já começa a ter alguns resultados aí bem interessantes. Mas quando a gente passa aqui para as regressões, e aí a gente testou aqueles 5 modelos, como eu falei lá na correlação. A correlação ela indica um caminho e essa regressão aqui ela vai me indicar se ela tem significância estatística. A exceção que a gente tem aqui, perdão, é a única hipótese que não apresentou significância foi a questão que a gente associou com a variável de empresas. Então, a eficiência judiciária não foi significativamente estatística, então eu não poderia deduzir que a eficiência ela leva ao crescimento das despesas. Não. Mas quando eu olho os demais modelos, e aí eu percebo aqui que a eficiência PIB per capita, a gente viu que, além da significância estatística, ela foi positiva. Então, esse coeficiente que a gente calcula beta aqui, como o resultado é positivo, significa dizer que é uma polaridade positiva, ou seja, se eu aumento essa eficiência, eu vou conseguir elevar o PIB per capita. A mesma coisa eu vou ter aqui na renda. Então, uma elevação de eficiência, eu teria uma renda maior também. Gastos de governo, a gente também confirmou a hipótese. A tendência é que a eficiência judiciária ela leve uma melhor alocação de recursos e os gastos de governo, a tendência é que eles possam ser reduzidos. A única exceção aqui foram os encargos, que, no caso, a nossa hipótese ela suscitou que nós, com a elevação da eficiência, nós teríamos uma redução dos encargos. Isso não aconteceu. E aí colocou uma pulga atrás da nossa orelha. Então, uma dedução que a gente pode fazer, que a gente não poderia estar afirmando, é que nós temos e principalmente por ser um país em desenvolvimento, a gente tem uma taxa de congestionamento ainda muito elevada em relação a nações mais desenvolvidas. Então, a ideia é que, à medida que eu me torno mais eficiente, eu baixo mais processo e eu reduzo essa taxa, por eu estar solucionando mais conflitos ali, que inclusive envolve os estados, eu estaria eventualmente gerando um acréscimo nesses encargos, aí, porque o Estado vai ter que efetivamente liquidar aqueles precatórios, aquelas sentenças. Então, poderia ser uma das indagações, uma pesquisa futura aí a ser feita. Então, em síntese, o resultado para as hipóteses H2 ela não foi confirmada estatisticamente, ou a H5, a eficiência judiciária tem relação com os encargos, só que essa relação ela não é negativa, então não foi o mesmo resultado que propomos. E a eficiência, o H1, H3 e H4, elas foram confirmadas, devidamente confirmadas. Por fim, a conclusão das
5 hipóteses citadas, 3 a gente conseguiu ter a confirmação. Então, crescimento do PIB per capita, renda média dos trabalhadores e gastos do governo, elas foram confirmadas de acordo com as hipóteses que foram levantadas. Outros achados a gente rejeitou ali para a questão das empresas, né? E o resultado da polarização foi o contrário, com relação a encargos especiais. O governo não economizaria, ele gastaria mais. As limitações das nossas pesquisas, e isso aí eu estava até comentando no início com a professora Luciana, a gente tem, e imagino antes do CNJ como que era a dificuldade de fazer pesquisa no judiciário, mas eu tive algumas dificuldades também com algumas variáveis e por isso que o período foi até entre 2009 e 2014. A gente deve estar revisando também esse período aí. Implicação teórica e prática, é aquilo que a gente falou lá no início, a gente passa a ter uma literatura relacionando a eficiência judiciária e o crescimento econômico no Brasil, é uma variável, e uma implicação prática é que a gente ganha, com base nos resultados estatísticos significativos, a gente ganha base de negociação para evitar situações em que, por exemplo, a gente ainda tem no Brasil poderes judiciários que chega fim do ano e precisa, por exemplo, pedir suplementação de crédito orçamentário, poder quitar as despesas. Na nossa visão, isso implicaria diretamente na nossa independência e na nossa autonomia, ter essa relação de dependência orçamentária com o Poder Executivo. Recomendação para estudos, uma coisa que a gente falou crescimento econômico. O crescimento econômico ele vai trazer o quê? Por exemplo, uma melhoria no índice de desenvolvimento humano. Então, talvez eu pudesse me colocar ali como uma variável mediadora a eficiência judiciária, para medir essa relação, saber se a variável da eficiência ela realmente consegue mediar isso daí. Então, poderia ser uma pesquisa futura, além de várias outras, é um campo que tem muitas possibilidades. E a consideração final, a gente vê nos últimos tempos, a gente vem passando por muitas reformas, a gente passou por crises econômicas, a gente está passando, ainda está vivendo uma crise sanitária, e a gente vem demandando muitas reformas estruturantes, seja na Previdência, na reforma no campo financeiro, administrativo, em todos os outros. O que a gente tem que pensar e refletir se essas reformas vierem, e muitas delas vão passar pelo Poder Judiciário, e se esse judiciário ele é ineficiente, então imaginem qual vai ser a consequência disso. Então, um judiciário eficiente, um judiciário como instituição forte, ele é de extrema importância. Essa é a nossa consideração final. Eu agradeço pelo tempo aí de todos e peço perdão, passei um pouquinho aí do tempo, mas é porque a matéria é muito grande, é verdadeiramente um desafio a gente estar apresentando esse tema. E eu agradeço e passo a palavra para a nossa moderadora. Obrigado. Sim, foi ótimo. O tempo foi bem adequado. Que prazer ouvir também a tua pesquisa. Agora nós vamos passar para os nossos dois debatedores. Hoje vamos receber aqui a doutora Luciana e o doutor Caio. A doutora Luciana é professora associada e coordenadora do Núcleo de Análise Econômica do Direito, do INSPER. É doutora em Economia pela Escola de Economia da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo, mestre em Economia Aplicada pela Universidade de Wisconsin, nos Estados Unidos, bacharel em Economia pela Universidade de São Paulo, fundadora e ex-presidente da Associação Brasileira de Direito e Economia, diretora da Associação Latino-Americana e Ibérica de Direito e Economia e editora-chefe da Revista de Análise Econômica do Direito. Doutora Luciana, pelo que eu pude perceber aqui, os pesquisadores eles vieram não só para apresentar suas pesquisas, mas também para lhe ouvir. Então, por favor, passo a palavra. Bom, muito boa tarde a todos e todas. É uma alegria imensurável estar aqui para falar de um assunto que eu gosto tanto, sou muito suspeita. Queria agradecer bastante o convite da Gabriela, cumprimentar todos do CNJ e também, claro, aos expositores e as pessoas e a audiência que nos ouvem, né? Eu vou até colocar aqui meu cronômetro. Eu vou passar a primeira parte da minha fala fazendo algumas considerações sobre essas pesquisas de eficiência judicial, utilizando o DEA, e aí na parte finalzinha eu vou fazer considerações bem pontuais, uma para cada um dos trabalhos que foram apresentados, tá?
Então, para começar, assim, eu tenho muita alegria, assim, de ter começado esse trabalho, assim, bem no momento da minha tese de doutorado, isso foi mais ou menos 13 anos atrás, né? E eu posso dizer, assim, que eu fico muito grata em ver como que essa área floresceu, muito, muito, muito aqui no Brasil, né? Efetivamente, no começo, quando a gente começava a estudar essas questões, havia uma literatura mais escassa, sobretudo no Brasil, mas a gente está num mundo completamente diferente, né? Um pouco mais de 10 anos depois, tá? E hoje a gente tem, inclusive, diversos congressos, né? Alguns, inclusive, especificamente voltados à discussão de eficiência judicial, né? Que é uma coisa realmente incrível. E outros congressos, inclusive da associação a qual eu pertenço, a BDE, o Congresso de Pesquisa Empírica em Direito, da Rede, né? Elas também têm tido um grande espaço para esses pesquisadores da parte empírica, né, de análise empírica do judiciário. Hoje a gente tem espaço assim, bastante amplo para publicação, para discussão e debate e de desenvolvimento, lógico, dessas pesquisas. Tá? Então, o que a gente pode perceber só na tarde de hoje, com essas duas apresentações, é que não só a quantidade, mas também a qualidade e também a amplitude dos temas que estão sendo trazidos para aplicação, né, da metodologia DEA, né, de mensuração de eficiência. Isso realmente é bastante satisfatório e eu imagino que para qualquer pessoa preocupada, né, com a questão da gestão judicial no Brasil, ela realmente é de suma importância, o quanto que a gente conseguiu conquistar em tão pouco tempo. E eu digo que, assim, que mesmo em comparação, especificamente com relação à literatura da DEA, né, a gente não está muito atrás, né, na literatura internacional. Em termos de timing, né, a gente não começou tão mais tarde assim, e em termos também, lógico, de qualidade e quantidade de publicação, né? Então, isso a gente percebe, inclusive, nos congressos internacionais, tá? Eu não podia deixar de mencionar, porque eu já mencionei em outros fóruns, né, a minha gratidão como pesquisadora ao CNJ. Porque, na verdade, quando eu comecei a escrever minha tese de doutorado, eu já fui, na verdade, beneficiada pelos dados, eram uns dados bem iniciais, né? A gente estava ainda lá no comecinho, mas eu sempre fui muito assim grata de a gente ter aqui no Brasil essa possibilidade, essa profusão de dados judiciais, né? E a gente percebe claramente, né, ano após ano, como tem evoluído a qualidade, eu por falar ainda depois de limitações, mas é inegável, né, a evolução da qualidade desses dados, tá? Não somente, né, da disponibilidade, mas também, claro, a valorização do trabalho empírico. Quer dizer, esse ciclo de seminários aqui é um exemplo, né? Os vários, anos após anos, os editais que o CNJ, né, lança para pesquisas empíricas, que é a instituição a qual eu faço parte, o INSPER, a gente participa sempre, né? Inclusive um agora em andamento sob a minha coordenação, é mais um sinal de como que o CNJ tem valorizado trabalhos empíricos, trabalhos interdisciplinares. Como economista, eu nunca senti nenhum tipo de obstáculo, né, de discriminação ou de preconceito do CNJ, né, com relação às minhas pesquisas, e eu tenho certeza que a todos que não têm uma formação, né, jurídica oficial, vamos dizer assim, mas que se preocupam, né, com o direito, então eu realmente preciso enfatizar, né, oficialmente, formalmente, a minha gratidão pelo trabalho que o CNJ tem feito, né, com relação às pesquisas empíricas. Eu acho assim que, em relação a esse grande tema, que é o tema da eficiência judicial, a gente já produziu bastante, a gente continua produzindo bastante, o que é muito legal, mas aí assim, até como uma das pessoas que talvez tenha começado naquele grupo, né, dos iniciadores, eu faço uma autoavaliação agora que talvez a gente precisa dar alguns passos para frente, né? Eu acho que a gente está no momento, a metodologia da DEA, ela é muito interessante, porque ela relativamente fácil de se aplicar, né, principalmente quando a gente tem dados disponíveis, ela é muito fácil de ser compreendida, mas ela tem algumas limitações, que está relacionado, por exemplo, com o que fazer quando a gente mede os resultados de eficiência. Beleza, nós temos um ranking calculado, e agora, o que a gente faz com isso? Né? E aí que eu acho que nós, como pesquisadores, né, sobretudo nós, como pesquisadores, temos uma responsabilidade agora que, inclusive, está relacionado com o que eu estava conversando, batendo papo com a Múcia antes, no comecinho, né?
para que ela seja mais aceita, né? Então, para que a metodologia da DEA e os cálculos de eficiência sejam mais aceitos, eu acho que, invariavelmente, a gente vai ter que combinar com outras metodologias. O trabalho da Moody's, de uma certa maneira, né? Ele faz isso. Não tem muito como evitar. A gente vai, uma hora, né, vai ser questionado sobre causas de eficiência. Mas por que tal tribunal é mais eficiente do que outro? Né? E, para isso, a gente teria que combinar com outras metodologias das N que existem, né? Porque a DEA não vai ser suficiente para a gente com relação a isso. Com relação aí à possibilidade, à disponibilidade de dados, como eu já tinha mencionado, é nítida a evolução dos relatórios do Justiça em Números, ano após ano, mas como pesquisador a gente sempre pede, né? Como pesquisador a gente sempre faz um pedido para Papai Noel, que no caso é a CNJ, né? Se fosse possível dados menos agregados para a gente começar a fazer, né, outros tipos de investigação, né, inclusive com relação às causalidades de eficiências, ajudaria, né? Se fossem aqueles dados, na maneira como são agregados, ajudam bastante, né? Mas se fosse possível desagregar um pouco mais esses dados, ter esses dados mais agregados, nos ajudaria em diversas questões, tá? E eu tenho percebido também que em alguns relatórios mais recentes isso começa a ser feito, por exemplo, por temas, matérias, né, diferenciadas. Então, a gente, por exemplo, já tem algumas questões, por exemplo, de fiscais, né, de dados especificamente sobre, né, litigiosidade fiscal, né, e assim vai. Eu acho que poderia ajudar bastante, tá? Vai estar relacionado, inclusive, com o ponto que eu vou fazer mais para frente, né? Quem sabe, então, com essa combinação, né, de outras metodologias, abordagens também qualitativas, né? Eu acho que seria bem interessante para quem tiver recursos, equipe, pessoal, né? Depois de uma pesquisa, ideia, combinar com alguma análise qualitativa, entender por que alguns tribunais são mais eficientes do que outros, entender a natureza, ir em loco para entender. Então, esse tipo de pesquisa ajudaria a complementar, né, os resultados da DEA para, inclusive, torná-la mais aceita. Né? Eu acho que esse é um desafio que nós, como pesquisadores, temos e que a gente deveria focar nessa, eu chamo, nova fase, né, das pesquisas de eficiência judicial no Brasil. Né? Então, nosso desafio. Queria, então, rapidamente, não ultrapassar muito meu tempo, fazer duas observações pontuais, uma para o Thales e uma para o Amundsen. Com relação ao Thales, ele apresentou alguns resultados que pareciam um pouco controversos, que não soube explicar assim, muito bem, isso acontece sempre, né? A minha sugestão é que tente, né? Rode bastante, tente diversificar as suas entradas. Eu considero que as suas saídas estão muito bem focadas, né? Eu mesma, assim, recebi muitas críticas em diversos seminários, congressos, bati muita cabeça, até finalmente chegar no modelo que eu falei, nossa, esse realmente me satisfez, né? E eu lembro que eu até fiquei bem emocionada, porque eu tinha rodado um monte de coisa que não fazia muito sentido para mim, recebi as críticas, mas depois de várias tentativas, de combinações diferentes, de variáveis diferentes como entrada, eu cheguei no resultado. Na verdade, no meu caso, eu tive que ponderar, né, as minhas entradas, fazer uma ponderação, né, que acabou gerando um resultado mais satisfatório. A minha sugestão para você, Thales, é que se você pudesse fazer uma tentativa de incorporar como variáveis de entrada realmente variáveis que estejam sob controle dos gestores judiciais. Porque a DEA é uma metodologia de gestão, né? Então, na verdade, a gente quer tirar alguma conclusão que a gente possa dizer para os gestores judiciais. Então, eu não sei, eu assim, não pensei muito a fundo ainda, mas eu tenho alguma resistência com relação a algumas variáveis de entrada que você colocou, por exemplo, desemprego, Gini, analfabetismo, isso tudo é super importante, mas eu acho que não estão diretamente sob o controle do gestor judicial. E aí, eu como gestor poderia dizer, não posso fazer nada, né? Então, aí você meio que quer lavar as mãos do gestor e não é muito bem isso que a gente quer. Eu acho que as variáveis que você usou, por exemplo, de despesa, sim, né? Despesa judicial, ela está totalmente relacionada. Então, eu iria um pouco mais nesse caminho, né? Como você está falando de criminalidade, eventualmente, variáveis que estejam realmente do controle daquelas pessoas que fazem, né, o combate à criminalidade. Então, minha sugestão para você é que, eventualmente, você utilizasse mais essas variáveis de controle do gestor como variáveis de entrada.
E aí, no final, você faz uma correlação com as variáveis de desemprego, de Gini, de analfabetismo, que são, de novo, variáveis importantes, mas senão você estaria fazendo uma dupla contagem, você entende? Você utilizou elas na eficiência, no cálculo de eficiência, depois você faz uma correlação novamente, e talvez seja por isso que todas as correlações estejam bastante significativas. É bom estar significativo, mas eu suspeito que tem alguma questão aí de estar tendo uma dupla contagem, né? E aí a saída que eu daria para você seria essa: usar como variáveis de controle somente variáveis variáveis de entrada, somente variáveis de controle dos gestores, e aí, no segundo momento, você faz a correlação com essas outras variáveis sociais que são bastante importantes, tá bom? Mas muito legal que você tenha aplicado esse tema para a área da criminalidade, super importante mesmo. Com relação ao trabalho do Amundsen, achei muito legal ele ter trazido essas diversas hipóteses, e foi uma pena, né, que a hipótese 2, que é relacionada às empresas, não tenha dado significativa, né? Mas eu tenho também, né, uma sugestão, na verdade, isso vai depender da disponibilidade de dados, que é eventualmente relacionar naqueles estados, naqueles TJs, onde tiverem vários especiais de matérias relacionadas a questões empresariais. É aí que seria interessante ter dados mais desagregados, porque uma das críticas que eu sempre recebo no cálculo de ideia é que a gente acaba misturando tudo, né? A gente acaba pegando, por exemplo, outputs de decisões de um monte de matéria. Se pudesse separar por matérias, talvez desse resultados mais interessantes, né? E só para lembrar que essa questão da relação entre eficiência judicial e resultados de empresas realmente é uma literatura enorme internacional, muito interessante, muitas pessoas interessadas, e a gente tem um trabalho bem econométrico de um italiano com um brasileiro, que é o Ponticelli e o Alencar, que assim, foi publicado no Top Journal Mundial do Brasil não, do mundo, né, que é o Quarterly Journal of Economics, em que eles conseguiram mostrar uma relação econometricamente significativa, né, para a eficiência judicial das varas, né, na questão da execução de crédito, com tamanho de empresa, saúde financeira de empresa. Se você não conhecer esse artigo, eu posso te passar depois, que é bem nessa área empresarial, que eu acho que, né, é super importante, tá bom? Eu também peço desculpas, ultrapassei um pouquinho o meu tempo, mas eu queria fazer essas considerações. Agradeço, uma honra enorme estar aqui, né, prestigiando esses trabalhos e tendo essa oportunidade para discutir, né, com o próprio CNJ. Professora Luciana, muito obrigada, sempre muito interessante. Em relação a esses dados desagregados, né, ficamos muito felizes com esse comentário de que esses dados, né, publicados pelo CNJ, eles servem aos pesquisadores, à academia, aos professores. Essa questão dos dados desagregados é uma preocupação constante nossa, né? Atualmente a gente está investindo bastante na base do DataJude, que é essa base, que é essa nova base, digamos, né, que se formou no passado, em que os dados eles são desagregados, né, aquilo que a gente chama de dados de capa, né, as partes, procuradores, e também a movimentação processual, os assuntos, as classes, e devemos em breve, o nosso plano é que o próprio Justiça em Números ele seja baseado com esses dados do DataJude, né, que permite uma combinação de dados muito mais rica e uma análise de dados, né, muito mais interessante. E também, nesse ano de 2021, a gente já disponibilizou, porque os tribunais, então, eles enviam os dados ao DataJude, e a gente também passou a perceber que eles não mantinham essa base, não é, nos tribunais. Então, a gente disponibilizou um acesso, né, dos tribunais aos seus próprios dados, né, e apenas aos seus dados aqui na base do CNJ, o que também evita uma replicação. Então, a ideia é que cada tribunal, enfim, consiga usar aqueles dados que também tem bastante trabalho e esforço para compilar, né, e para nos enviar. Então, acredito que a gente deva, no próximo ano, dar um salto bastante grande também em relação a essa questão de dados desagregados. Agora, eu gostaria de passar a palavra ao Dr. Caio Vasconcelos. O Dr. Caio é doutor e mestre em administração pela Universidade de Brasília, na área de concentração, gestão pública e políticas públicas. É bacharel em Direito e em Administração pela Universidade Federal da Paraíba. Foi visiting scholar na Universidade de Columbia, em Nova York, e tem como foco principal de pesquisa
e publicações análise quantitativa do desempenho do setor público, especialmente no sistema de justiça. É advogado da União, ocupou o cargo de assessor especial na Casa Civil da Presidência da República e atualmente é o diretor de gestão estratégica na Advocacia Geral da União, AGU. É professor da pós-graduação em Advocacia Pública na Escola da AGU. Doutor Caio, por favor. Bem, prazer enorme estar aqui. É até uma honra, na verdade, receber esse convite do CNJ para participar como debatedor. Então, eu gostaria de agradecer à doutora Ana Aguiar pelo convite. É uma honra também estar aqui ao lado da doutora Luciane Eung, a quem eu rendo minhas homenagens por ter sido uma das pioneiras nas pesquisas empíricas em direito aqui no Brasil. E a quantidade de pesquisas empíricas em direito publicadas no Brasil, ela tem crescido assustadoramente, né? Impressionante. Se a gente está aqui num seminário de pesquisa empírica, existe uma causa para isso. Na verdade, várias causas para isso, mas, sem dúvida, uma das causas mais importantes para a quantidade de pesquisas empíricas publicadas é o fato do CNJ disponibilizar dados para que essas pesquisas sejam feitas, né? A gente, com certeza, não teria tantas pesquisas se esses dados não estivessem disponíveis. Eu mesmo me beneficio, me beneficio dessa transparência. Apliquei isso no meu doutorado, apliquei isso já em várias pesquisas depois do doutorado, até mesmo o impacto da Covid, né, nos tribunais a gente já consegue medir. Nesse caso, com dados lá do Conselho Superior da Justiça do Trabalho, mas, claro, está sempre nesse ambiente de impulso à transparência que o CNJ promove. Faço parte de um grupo, né, especializado lá na UNB, é o grupo no curso de administração, que é um grupo dedicado à administração da justiça. A gente tem os encontros nacionais de administração da justiça. A doutora Luciana, inclusive, já palestrou lá em mais de uma oportunidade, dando mini cursos também, né? E vai acontecer, inclusive, próxima semana, né? vai iniciar e já estendeu até para um seminário internacional, agora Brasil, Portugal, seminário liderado pelo professor Tomás, da UNB. Muito importante também, tem um grupo dedicado à administração da justiça. Se utiliza muito dos dados do CNJ para produzir pesquisa. É muito importante que a gente tenha essas pesquisas para poder desenvolver políticas judiciárias baseadas em evidência, né? Não mais baseadas no achismo, na intuição, mas sim baseadas em evidência. Eu diria que, quando a gente compara o Poder Legislativo, Executivo e Judiciário, sem dúvida, o Poder Judiciário é o que tem os dados mais organizados de forma transparente. Então, eu digo isso de forma bem à vontade, que eu trabalho no Poder Executivo, né? Aqui na Advocacia Geral da União, e, sem dúvida, a gente não tem esse grau de transparência, de organização que o Judiciário tem, e que, na verdade, só faz aumentar, né? Quando a gente já olha para o Justiça de Números, ele está num determinado nível, mas quando a gente já sabe que vai vir um DataJury, a gente fica mais feliz ainda, porque sabe que a gente vai atingir um novo nível de transparência, uma nova possibilidade para os nossos para os pesquisadores, né? Reitero aí a ponderação feita pela doutora Luciana, porque quanto mais desagregado os dados, melhor, né? A gente, por exemplo, existe uma revista internacional chamada GELS, né? Journal of Empirical Legal Studies, dos Estados Unidos, que acho que é a revista mais reconhecida nessa área de estudos empíricos em direito. A gente tem, acho que só teve um brasileiro que até agora publicou lá, ou mais de uma coisa bem escassa mesmo. Mas por quê? Um dos critérios para você publicar na GELS, não é uma coisa explícita, mas é implícita ali, quando você começa a analisar as publicações, é você usar dados desagregados. Eles praticamente eles já fazem o desk reject, né, já de cara, assim, quando você pega dados agregados, que por enquanto é o que a gente tem, né? Mas não deixa de ser importante que a gente tem, mas é importante sempre ter em vista que, quando a gente chega nesse dado desagregado, a qualidade da pesquisa aumenta. E a gente consegue investigar fenômenos que a gente não consegue investigar com os dados agregados, né? Isso que é o mais importante. E não adiantaria nada fazer muitas pesquisas, publicar muitas pesquisas e pesquisas de qualidade, se a gente não tivesse a oportunidade de usar essas pesquisas e aplicá-las em políticas. E é por isso que é importante
a realização de seminários como esse, para fomentar o uso dessas pesquisas, né, na aplicação de políticas judiciais. Ninguém melhor do que o CNJ para promover esse tipo de debate. E fico mais feliz ainda de membros e servidores do Poder Judiciário fazerem pesquisas empíricas, porque não é da nossa formação, né? Não é da nossa formação de direito. A gente quando eu comecei a fazer o mestrado, fiz mestrado em administração, né? E aí a primeira vez que a professora falou em regressão, eu levantei a mão e disse, professora, mas o que é regressão? Ela falava de forma normal, como se fosse que todo mundo soubesse o que era regressão. Não, mas o que é regressão? Então, para a gente que é do direito, a gente passa o curso todinho, 5 anos, e a gente não vê nada de pesquisa empírica, de nada de pesquisa quantitativa, nada de evidência, né, de relação de causa e efeito. É sempre muito a dogmática jurídica. Eu sei que isso tem evoluído principalmente em alguns cursos específicos. Imagino aí que no INSPER, né, que a doutora Luciana trabalha, isso deve ser diferente, porque o INSPER tem essa pegada mais moderna, mais quantitativa, né, talvez a Fundação Getúlio Vargas, mas a maioria dos cursos do Brasil, com certeza, isso não é. Talvez nos cursos do Brasil a gente ainda esteja naquela fase de colocar cadeiras de conciliação, coisas nesse sentido, né? Ainda vai chegar nessa fase aí. Então, agora, para a parte das pesquisas em si. Então, mais uma vez, parabéns aí ao Thales e ao Amundsen pela disposição de entrar nesse mundo. É um mundo realmente totalmente diferente do que a gente está acostumado. Eu passei, né, trilhei esse caminho, ainda estou trilhando esse caminho, e eu sei o quanto é difícil, né, entrar em uma nova área do conhecimento, que não é de direito, é uma nova área do conhecimento que você está adquirindo conhecimentos de estatística para poder analisar o direito, mas não é a nossa área. Então, tudo que a gente faz aqui realmente tem uma barreira de entrada muito alta. Só o fato de vocês terem entrado e terem publicado, feito pesquisa e chegado a uma conclusão, por si só já é digno de parabéns, e então se sintam bastante elogiados quanto à iniciativa de vocês. DEA. E aqui é muito curioso de a gente estar aqui com a pesquisa sendo feita em DEA e com a Luciana e EUM no mesmo painel, né? Que foi uma das precursoras no uso do DEA e provavelmente inspiradora da aplicação do DEA por outros pesquisadores, talvez até mesmo pelo Thales e pelo Amundsen. E aí, quando você vai entender direitinho o DEA, ele tem realmente essas duas limitações, né? Que você não chega nas causas daquilo, né? Nas causas para o gestor. E quando você não consegue, ao final da pesquisa, dizer assim, olha, o gestor poderia fazer isso que é melhor, a pesquisa ela fica com uma lacuna, né? Vamos dizer assim, de aplicabilidade. Todas as pesquisas são interessantes. Por exemplo, é muito interessante saber que quando você aumenta a eficiência, você aumenta o crescimento do PIB, né? Que foi uma das conclusões ali do Amundsen, é excelente. Mas a pergunta sempre vai ser, tá, e como é que você aumenta a eficiência? Né? Como é que você aumenta a eficiência demais? E principalmente levando em consideração fatores que estejam, como a doutora Luciana colocou, dentro da governança e da governabilidade dos gestores judiciais, dos administradores judiciais. Em relação à pesquisa do Thales, aquelas variáveis que ele utilizou que não estão dentro da governança, como PIB, renda per capita, etc., o que talvez ele possa ser utilizado é como variáveis de controle, né? Não como variáveis de causa ou variáveis de efeito, né? Não como variáveis independentes ou independentes, mas como variáveis de controle para você fazer a ponderação. Olha, isso aqui é essa causa, esse efeito, mesmo quando eu considero as variações do PIB, as variações da renda per capita. Em relação à pesquisa do Amundsen, o que é que eu vi ali? Que existem muitas variáveis, uma variável independente, né, como se fosse uma causa para vários efeitos. E o normal das pesquisas é a gente ter o contrário, olha, quais são as várias possíveis causas de um determinado efeito. Não é que está errado, mas assim, pelo menos o que eu vejo mais comumente nas pesquisas publicadas internacionalmente ou nacionalmente, é quando você tem várias possíveis causas para um determinado efeito, determinadas causas foram estatisticamente incompatíveis, mas essa causa aqui ela foi compatível. Então, tentar ali fazer esse equilíbrio talvez seja um possível caminho ali para a gente alcançar uma evolução no grau de maturidade das pesquisas.
Acho que são essas minhas considerações gerais. Mais uma vez, agradecer ao CNJ pela participação. Quase uma brincadeira, viu, doutora Luciana? Você promoveu a ideia e agora a gente está falando, não, mas não faz ideia mais não, faz outra aí e tal. Mas é assim mesmo. A gente aprende, o caminho aparece caminhando, né? E vai se tornando claro quando a gente trilha. Sem dúvida, se a gente pode ter esse painel hoje e pode dar esse tipo de sugestão aqui, é porque algo foi feito lá atrás, construindo, né, tijolinho sobre o tijolinho, nessa árvore do conhecimento que a gente tem aqui sobre pesquisas empíricas de direito. Então, fico aqui com essas considerações e, mais uma vez, parabenizando aí o Thales e o Amundsen pela pesquisa, pela iniciativa de entrar nessa outra área de conhecimento tão diferente que é do direito. Que bom, doutor Caio, muito obrigada. Eu gostaria de passar a palavra, caso queiram fazer alguma consideração, algum comentário, ao Thales e ao Amundsen. O Thales, inicialmente, né, Thales? A princípio, eu queria agradecer, né, a participação, né, o convite para participar desse seminário, né? Acho uma iniciativa muito interessante, né, e muito importante para a evolução do nosso sistema, né, judiciário como um todo. E agradecer as considerações da professora doutora Luciana e doutor Caio, né? Eu até não falei, eu fiz algumas dessas variáveis, eu fiz antes, né? Algumas correlações entre elas para ver se tinha significação, né? Por isso que às vezes eu deixei de usar uma ou outra por isso. Por exemplo, PIB com índice Gini não tinha boa correlação, eu procurei evitar de usar as duas ao mesmo tempo, né? Mas eu concordo também que, se for olhar apenas como judiciário, né, essas variáveis são de controle que não depende, né? O gestor do judiciário não tem ingerência, né? Mas se for olhar como o Estado, né, o Estado e as federações, por isso que eu falei no início que os três poderes têm que andar juntos, né? Não adianta dissociar e cada um faz a sua parte. É lógico que o poder judiciário está mais evoluído nessa questão de tabulação de dados, né? Mas eu entendo que no futuro eles vão ter que estar todos modernizados, né? E de forma a garantir que essa eficiência chegue, né, ao Estado brasileiro como um todo. Mais uma vez, obrigado aos coordenadores aí pelo convite, parabéns ao Luciano pelo trabalho e obrigado mais uma vez. Bom, Thales, muito obrigada. Bem, eu Amundsen, também. por favor. Obrigado, Ana. Eu agradeço à professora Luciana, ao professor Caio, e o que eu poderia acrescentar, a gente sabe, o DEA, ele é sensível, as variáveis que a gente coloca lá, ele é extremamente sensível, e a gente tem que ter cuidado até na quantidade de variáveis que a gente possa estar utilizando, para não enviesar ali o processo, né? A gente vê que, e nas pesquisas que a gente faz, ele não é um assunto acabado. O próprio IPCJUS, que começou lá em 2009, é passível de melhoria. Então, nós temos variáveis novas que estão sendo desenvolvidas, que podem ser trabalhadas. E você pode ter vários IPCJUS. A partir do momento que você desagrega, e isso a gente tem muito na Europa, se você pegar os dados lá, você vai falar de execução fiscal, tem execução de todo tipo. Vai falar de vara de família, é tudo segmentado. É um nível que você consegue dá uma acurácia na sua eficiência maior, porque você está pontualmente ali trabalhando com variáveis específicas do seu tema de pesquisa. Então, mas é um passo a passo que a gente vai dando. Eu posso dar como exemplo, professora Luciana, e aí a gente fica muito feliz, o planejamento estratégico no Tribunal de Justiça do Maranhão hoje tem como um dos maiores indicadores, uma das maiores metas nossas é justamente melhorar o nosso IPCJUS. Porque a partir do momento que a gente melhora o IPCJUS, significa dizer que nós estamos usando melhor os nossos recursos para produzir mais, para ter um output maior.
Esse mesmo modelo a gente está construindo. Nós temos um sistema aqui que está em desenvolvimento, está na fase de conclusão, que é o nosso Perficiente, que a gente chama, que aqui todo sistema tem nome em latim. A TI nunca me explicou, mas tem que ter nome em latim. O Perficiente, o que ele faz? Algumas variáveis que a gente coletou para inputs e duas variáveis de saída, a gente separa em grandes grupos. Então, o que é vara de família, eu vou comparar com vara de família, fazenda com fazenda, crime com crime, e aí eu rodo DEA nesses grandes grupos, verifico quais foram as mais eficientes e estabeleço benchmarks. E aí eu vou perguntar, o que nesse grupo de varas cíveis, a 10ª Vara Civil de São Luís está fazendo diferente para ser a mais eficiente? A partir do momento que eu estabeleço esses benchmarks, eu vou trabalhar nos fatores de produção. E aí eu consigo, por meio de regressões, eu consigo fazer essa avaliação aí e vou atacar de forma mais cirúrgica o meu problema, tentar dar mais eficiência. Professor Caio, aí eu trago nas nossas regressões, nos modelos econométricos que a gente construiu, a gente traz uma variável dependente, que é a eficiência. E traz várias variáveis independentes e variáveis de controle. Então, na variável dependente, realmente a gente trabalha só com uma, que aí é a eficiência, e a gente está querendo, tenta capturar, né, como que essa eficiência ela está se relacionando com outras variáveis econômicas. É um desafio grande e é apenas um trabalho dos vários que tem que ser desenvolvidos. Até a questão mesmo da metodologia, o modelo de regressão. Hoje nós temos vários métodos de estimação estatística que podem estar sendo trabalhados, então é um passo a passo que a gente vai dando, e eu acho que todas as pesquisas elas vão somando ao longo do tempo, e acho que o CNJ é fundamental. A única coisa que eu peço, eu acho muito importante para nós que estamos pesquisando, quando a gente baixa aquela base de dados, tem uma série de variáveis que tem lá, e elas não aparecem no glossário para explicar para a gente o que é. E aí, às vezes, é uma variável importante que a gente não usa por desconhecimento, porque o glossário ainda é aquele lá da resolução 70, 76, acho que é 70. E aí, esse glossário seria importante, ele está disponível para o pesquisador e atualizado. Qual é a proxy daquela variável e etc. No mais é isso, eu agradeço demais. Professora, a senhora fica me devendo um artigo do Porchinelli e Alencar, já anotei aqui. E eu agradeço a oportunidade também. Amúrcio, muito obrigada. Eu acredito que o glossário, ele é o da resolução 76. Ele é o mesmo, ele ainda é o mesmo, e a parametrização também, que é sempre uma questão que gera bastante dúvida, né? Afinal, o que se está considerando? Ela está no site também, a parametrização. Inclusive, mas é muito interessante essa colocação, porque a gente tem vários painéis aqui no CNJ, em que agora a gente está colocando a parametrização, né, que significa dizer, afinal, aqueles dados que estão sendo mostrados, o que são, quais são as classes, quais são os movimentos que foram considerados. Então, de fato, é bastante importante constar, não é? Para a pessoa que está pesquisando saber exatamente o que se trata. Muito obrigada, foi muito interessante, ficamos muito contentes com esse início dessa nova rodada, em que a gente vai receber servidores e juízes. Muito obrigada também pelo pessoal que nos acompanhou aqui, tivemos uma ótima audiência aqui também no YouTube. Pessoal, muito obrigada, boa noite a todos e até o nosso próximo encontro.